lá, pronto. Então, vamos bater um papo agora, pessoal. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos, tá? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o nosso papo vai ser bem legal e eu convido vocês a esquecerem um pouco o último papo que a gente estava tendo, porque eu percebi que você estava um pouco desanimado quando a gente estava falando de ótica geométrica, um assunto bastante difícil. Na verdade, gente, o assunto de ótica geométrica, ele é um assunto base. Essa aí é a 1. Essa que eu tô aqui é a 1. Essa apostila que eu tô, mas ela começa no módulo 9 aqui, ó. É a 2, tá certo essa aqui, ô Eduarda? Ó, tá escrito, ó, segunda série, segundo bimestre, física. Ah, tá, então tá certo. Então, pessoal, aquele assunto de luz, como a luz se comporta numa lente, como é que a luz se comporta dentro de um espelho, né? Todo esse assunto, ele tá muito relacionado com a física mais atual que existe, tá? Então, ontem mesmo eu contei um pouquinho para vocês sobre teoria da relatividade. A gente acabou vendo, acabou só comentando um pouquinho que esses fenômenos físicos super atuais que se desenvolveram no último século agora, no século XX, eles estão totalmente relacionados aos fenômenos ópticos que a gente estava vendo. Agora, nós vamos entrar numa fase bem mais gostosa, bem mais simples do nosso apostila. Só de olhar aqui o que nós estamos falando, ele está falando, ó, mudança de estados. Então nós vamos fazer mudança de estados e depois nós vamos falar um pouquinho de como o calor se comporta. Então nós vamos falar de coisas aqui como geladeira, ar-condicionado, por que você sofre muito calor, por que se coloca sal no gelo nos churrascos. Eu acho que muita gente aqui já deve ter visto as pessoas jogar um monte de sal no gelo no churrasco, né? Por que as pessoas se queimam ao utilizar micro-ondas antigos? Então a gente vai ver um monte de questões sobre termometria, tá? Termometria, tá? Então, vamos lá? Escreve aí, ó. Eu vou escrever várias coisas importantes para você, mas estamos no tema termo, então tem a ver com temperatura, termometria. Termometria, essas são as medições de energia térmica, de temperatura, de calor, tá? Esse é uma importante área da física, muito, muito, muito importante, tá? Depois, com isso, né, dentro da termometria, vai estar o que a gente chama de, ó, calorimetria. Vai estar a calorimetria. Essa calorimetria, então, é uma forma de medir calor, tá? E depois, consequentemente disso, nós vamos acabar estudando um pouquinho dessas formas de calor em trânsito. Como o calor passa de um corpo para outro, tá? Então a gente vai chamar de termodinâmica, tá? É a parte onde há movimento, né? Por isso dinâmica de calor, onde há esse transporte, onde há essa passagem de calor de um lugar para o outro. Falar em calor é algo que está ligado ao nosso dia a dia, né? Toda hora a gente entende isso. Então, vamos falar de algumas considerações para a gente começar a falar na nossa língua aqui. Primeiras coisas que a gente pode se perguntar, partindo de um ponto inicial para começar a nossa aula, eu vou perguntar a vocês. Quem puder ir, aqui é uma área mais fácil, então se você puder, liga o seu microfone aí, conversa um pouco comigo, tá? E eu queria te perguntar o seguinte, se você tivesse um irmãozinho, um irmão mais jovem, né? Você tem aí os seus 16 anos, você, né? E imagine que você tivesse um irmãozinho
de 8 anos. E aí você tá ali em Rondônia, né? E aí você fala, nossa, hoje a temperatura tá muito elevada. Meu Deus, tô suando muito, tá quente demais. Imagine que você fale isso, tá? Aí eu te pergunto ou falo para você me responder. Se o seu irmãozinho de 8 anos, 5 anos de idade te perguntasse, ô irmão ou irmã, o que é temperatura? Você falou aí que a temperatura está elevada. O que é temperatura? Tá? Algum de vocês aqui nessa turma saberia me dizer o que é temperatura? Quem saberia me dizer o que é temperatura? Essa aqui, gente, tentem participar, é um pouco mais simples do que falar de fenômenos ópticos, né? Entra daquela lentes, espelho. Aqui é coisa mais do nosso dia a dia. É coisas que você vê, coisas que você sente. Então, é uma pergunta bem simples, mas bem difícil de responder. Se alguém perguntasse o que é temperatura? É difícil, não é? É uma questão muito simples, mas é difícil de pensar. Alguém já ouviu falar na escala de temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin? São 3 escalas de temperatura importantes. A escala Kelvin, pessoal, ela existe e ela exemplifica exatamente o que é temperatura. E aí, quem pensou e gostaria de compartilhar o que é temperatura? O que você acha que é temperatura aí? Caso seu irmão perguntasse, seu irmão mais novo, você ia falar o que pra ele? Cala a boca, moleque. Tá falando coisa de adulto aí, fica quieto, rapaz. Era isso que vocês iam falar pra ele? Iam reprimir o garoto? Ou vocês iam dar uma ideia do que é temperatura? Ô, professor, você vai falar pra ele que é quando tá quente, tá ligado? Quando tá Mas, quente. mano, Já isso aí começamos. não adianta explicar bagulho complicado pra criança, né? Porque criança, né, professor, não vai entender. Fala que aí quando tá quente a temperatura tá alta, quando tá frio a temperatura tá baixa. Só isso. Legal. Então, já teríamos... Você já teria uma explicação legal. Você relacionaria temperatura com estar quente ou estar frio. Esse é um bom começo. Mas, pessoal, então esquece essa história do irmão aí, porque talvez seu irmão então não compreenda. Mas se você tivesse que para explicar aqui para mim, então, o que é temperatura? Tem que ser um pouco melhor do que tá calor ou tá frio. Se alguém te perguntar, o que é? O que é? Me explica aí, o que é isso, cara? Porque estar calor ou estar frio é uma sensação que a gente sente, né? Isso é verdade. Quando a temperatura está muito elevada, eu sinto uma sensação de calor. Quando a temperatura está muito baixa, eu sinto uma sensação de frio. Mas ainda não explicou o que é temperatura. Quando alguém diz assim, hoje está 30 graus Celsius, esse 30 ele significa o que será? Né? Hoje em Rondônia fez 47 graus. O que significa esse 47? Né? É um bom questionamento. Então, É o grau de calor ou frio do ambiente, né? já estou gostando, já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Mas olha só então, Anthony. Lembrei, professor. Ela determina o grau de agitação das moléculas de um corpo. Paul, você foi preciso disso, agora. A partir disso determina se está quente ou frio. Agora você foi preciso. Então a temperatura é o seguinte, pessoal. Todos os corpos no mundo, tudo, eu, você, a lousa, o pincel, esse apagador, uma garrafa d'água, um pedaço de plástico, cabelos, poeira, cocô, tudo que você imaginar na vida é feito de átomos que se ligam formando moléculas. Tudo. É claro que são átomos de natureza diferente, tá? Uns é formado de carbono, o outro é formado de ferro, o outro é formado... Então, cada coisa é formado de alguns tipos de átomos ou moléculas. Então, pessoal, esses átomos e essas moléculas,
eles, quando estão ligados, eles têm movimentação. São átomos e moléculas que eles têm vida. Para ter vida, elas estão vibrando, interagindo umas com as outras. E o fato é que essas moléculas, elas podem estar muito agitadas, muito. Então pensa na molécula como algo bem pequenininho. Tenta imaginar essa situação como algo bem pequenininho. Então essas moléculas, por estarem agitadas, representam a temperatura. Então a temperatura é exatamente o que o meu colega falou ali, ó. É uma medida de agitação molecular. Então, falar que algo está muito quente significa que as moléculas que compõem aquele algo estão muito quente. Tá? Então, se você pegar uma chapa de ferro e colocar ela no fogo, daqui a pouco ela vai estar muito, muito quente, porque você começou a agitar as moléculas dela, agitar. Tá, muito legal falar isso. Então, uma das maneiras da gente medir as temperaturas é através das escalas. Então vocês vão ver que existem várias escalas que medem temperatura. Uma delas, que é a nossa mais usual, por exemplo, é chamado de Celsius. Essa é uma escala inventada por Celsius que vai dizer pra gente exatamente a temperatura num determinado lugar, né, numa determinada escala. Beleza? Então não tem muito segredo. Essa é a escala que a gente trabalha no dia a dia. Tem outras duas escalas que são bastante famosas. Uma é chamada de Fahrenheit. Acho que é assim que escreve Fahrenheit, tá? Acho que é assim, Fahrenheit. E a última escala, pessoal, que é muito importante, é chamada de Kelvin. Vocês já ouviram falar da escala Kelvin? Essa é a mais importante para a gente entender o conceito de temperatura. Quem já ouviu falar da escala Kelvin? A escala Kelvin, ela é uma escala em que a sua importância se dá pelo menor valor dela. Então, a menor temperatura em Kelvin, a menor temperatura, tá? Temp possível eu já saio da frente, o 0 Kelvin. Tá? Então anota aí, ó. A escala Kelvin, ela é importante porque ela demonstra, ela se inicia no 0 Kelvin, tá? Vale lembrar aqui que a nomenclatura, ela é a seguinte: Celsius a gente vai representar como graus C, Fahrenheit nós vamos apresentar como graus F, tá? E o Kelvin, perceba, ele não tem um grau, ó, ele é só assim, ó, 0 Kelvin. Parece um ok aqui, né? 0 Kelvin. Beleza? Não tem a nomenclatura do grau aqui, não existe 0 grau Kelvin. É 0 Kelvin, tá? 0 Kelvin. O Kelvin, gente, ele é importante por quê? Porque as moléculas, se você, imagina, a sua mão aí, tudo que está ao seu redor, é como se tivesse, imagine só, aqui ó, aqui é a sua mão, ó, que mão bonita aqui ó. A sua mão, ela tem moléculas que compõem ela. Ela tem moléculas. E essas moléculas, pessoal, elas têm agitação, até porque elas estão a uma certa temperatura. Mas quanto mais eu diminuo a temperatura de qualquer coisa, de um corpo, de um apagador, de qualquer coisa, quanto mais eu diminuo, eu vou diminuindo a medida de agitação molecular.
Então essa molécula que estava aqui, ó, e vai para lá e vai para cá e baixa ali, essas moléculas que começam a andar aqui, elas começam a diminuir e o movimento delas, ao invés de ser assim, ó, pensa lá, uma molécula na ponta desse dedo aqui, ó, a outra molécula aqui, ó, segurei as duas, olha, elas se comportam assim, ó, e batem para lá e vai para cá e vem para cá e vai, e bate tempo e vai, e o tempo inteiro elas estão se movimentando. Mas quando eu diminuo muito a temperatura, o que vai acontecer? Esse cara vai começar a ficar mais lerdão. Aquela molécula que estava ali, ó, super agitada, ela começa a ficar meio lerdona, mais devagar. E os choques começam a diminuir. Antes, por ela estar rápida, de vez em quando ó, elas se batem e bate na lousa e vai. E há um monte de choques aleatórios. Agora, por eu estar diminuindo, cheguei na temperatura 10 Kelvin, ela está aqui, ó, quase paradona, ó, quase paradona. Pessoal, a hora que eu chegar no 0 Kelvin, a molécula vai literalmente parar. Vai parar. Quando a molécula literalmente parar, é porque não tenho nenhuma agitação molecular. Se eu não tenho nenhuma agitação molecular, significa que o corpo está a 0 Kelvin, beleza? Mas vale já lembrar algumas coisas. A primeira consideração que eu vou lembrar vocês é que a temperatura de 0 Kelvin, ela não é conseguida através do dia a dia, assim, a gente não consegue obter, né? Até mesmo em laboratório, chegamos a valores muito próximos do 0 Kelvin, mas não se conseguiu obter ainda a temperatura 0 Kelvin, tá? Não conseguimos ainda, beleza? Então, já saiba o que é agitação molecular, tá bom? Pessoal, vocês já se perguntaram duas coisas aqui interessantes, ó. Vocês já se perguntaram por que o vento, quando a gente fica em frente a um ventilador, a gente sente uma temperatura, a gente sente uma sensação gostosa, né? Principalmente em dias quentes. Já se perguntaram por que as garrafas de refrigerantes, quando vocês tiram ela da geladeira, elas começam a suar? Ou melhor dizendo, qualquer coisa, quando está mais gelado do que a temperatura ambiente, essas coisas começam a suar. Já repararam isso? Quem sabe explicar aí para mim ou para qualquer outro da turma? Por que o ventilador nos refresca no calor? Por que a garrafa gelada ela começa a suar a ponto de molhar mesmo, assim? Quem deixa a garrafa na geladeira de água e tira ela, você vê que ela molha tudo depois, né? Eu já acabei... direto eu faço o seguinte, eu pego a garrafa de água da geladeira e coloco no pé da minha cama, assim, no chão, assim, do lado, né? Porque eu fico tomando água antes de dormir, assim, e aí às vezes eu vou levantar da cama, tá uma poça d'água no chão, né? Isso acontece por quê? Porque a garrafa tava suando. Quem sabe por que a garrafa sua? Alguém saberia dizer? Por que a garrafa sua? Porque tá mais fria do que o ambiente, que a temperatura ambiente. Essa é exatamente a causa do porquê ela sua, né? Ela tá mais gelada que a temperatura ambiente, então o ar que a gente tá aqui, o ar que a gente respira aqui, ó, presente aqui, ele possui gotículas de água. Existe água no ar aqui, não é à toa que serão raríssimas as vezes em que, raríssimas não existe nenhuma vez em que a umidade do ar ela é zero, não existe, né? Nós vivemos num lugar, num mundo, onde está repleto de água por todos os lados, né? Está repleto de água nos mares, mas está repleto de água no oxigênio que a gente está aqui, no ar, no ar em que nós respiramos. Então, pessoal, quando eu pego uma garrafa d'água e coloco ela assim, ela aqui, ó, na sua superfície, aqui pertinho dela, tá bem geladinho, porque eu tava com ela na geladeira. E aí o que vai acontecer?
o que vai acontecer é que as moléculas aqui ao redor de água presente no ar, elas vão se gelar e vão se condensar aqui na garrafa d'água. E aí, por isso que ela sua. E aí, para a gente continuar a nossa aula que fala sobre mudanças de estado, eu gostaria de perguntar para vocês o que é condensar, que eu acabei de falar que as gotículas de água vão condensar aqui. O que é condensar, pessoal? Quem sabe me dizer o que é condensar? É passar do estado gasoso para o estado líquido? Perfeito, perfeito. Condensar é exatamente passar de um estado gasoso. Então, a água que está aqui no ar, você está enxergando a água que está aqui no ar? Olha aqui essa porção de água aqui na minha mão. Não está vendo nada, mas ele está aqui, está dissolvido, está evaporado, né? Não é dissolvido, falei errado, está evaporado, né? Está em forma de vapor. Então, essa discussão, ela já vai levar a gente a entender as mudanças de estado físico. Então, primeiro eu vou te explicar o que é o estado físico. O estado físico, pessoal, eu vou ver se eu consigo até colocar uma animação aqui agora para vocês. O estado físico basicamente é o sólido, líquido e gasoso, tá? Estado físico é isso. Se alguém perguntar qual é o estado físico, é sólido, líquido e gasoso. Mas eu vou tentar mostrar para vocês algum experimento aqui para um simulador de física, para você entender, mas simulador bem simples, tá? Bem simples. Vamos ver aqui. Coloquei calor e termometria. Vamos ver se tem um aqui. Aqui, ó, já achei, ó. Estados da matéria. Esse aqui é mais básico. Vocês já entraram nesse FET, pessoal? Esse FET, ele é uma plataforma que é lá da Universidade de Colorado. E ele tem alguns simuladores que ajudam a gente a enxergar um pouquinho. Então dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Aqui, neste momento, eu vou pegar, por exemplo, a água, tá? Não, melhor, eu vou pegar o neônio, que é um átomo, né? Um elemento químico que fica bem juntinho enquanto a gente está em baixas temperaturas. Então dá uma olhada, pessoal. Aqui tem a temperatura, tá? E aqui são as moléculas. Então quando você vê tipo uma pedra de gelo, você tem que imaginar algo mais ou menos desse tipo. E aí o que vai acontecendo à medida em que eu vou aumentando a temperatura? Dá uma olhada, ó. Olha só. Eu vou aumentando a temperatura e esse cara, ó, as moléculas começam a agitar. Perceba que umas se desprendem, outras voltam, né? E assim vai. Se eu aumentar muito essa temperatura, você vai ver que vai ficar uma coisa aleatória aí, ó. Uma coisa aleatoríssima. Olha só. E eu ainda estou numa temperatura baixa. Repara ali, ó. Kelvin. Eu vou transformar em Celsius, ó. Tá? Ainda está menos 200 Celsius, ó. Se eu começar a elevar a temperatura, esses caras começam a vibrar muito. Se eu pensar na água, que é um elemento mais fácil, olha só, o sólido na água, pessoal, ele fica mais ou menos desse jeito. As moléculas de água, elas são tridimensionais, tá? Então elas não ficam juntinhas tão próximas quanto o neônio. Mas dá uma olhada, isso daqui que você está vendo é a água na forma sólida, tá? Água na forma sólida. Pode ver um principal fator para eu dizer que isso é sólido. Primeiro aqui, as molequinhas estão meio juntinhas. O segundo aqui, ó, elas não se espalham para esse lado aqui. Tá vendo que ela não se espalha para esse lado e não se espalha para esse lado direito? Isso significa que ela está sólida, ela não se derramou, tá? Agora, vamos começar a esquentar essa água e ver o que acontece com ela. Ó as moléculas se agitando, ó. Perceba, pessoal,
que uma molequinha conseguiu se desprender. Então, por mais que ainda não tenha dado os 0 graus, que é o ponto em que a água começa, o gelo começa a derreter, ele já começa a ficar mais frágil, né? Essas ligações, elas começam a se desprender, porque as moléculas começam a ter muita energia. Então vamos dar mais energia a elas, energia térmica a elas. Aí, ó. Aqui, ó, pessoal, olha só, eu tô dando bastante energia a elas. Quando passar dos 100 graus Celsius, o que vai acontecer com esse cara? Vai começar a evaporar? Então dá uma olhada, ó. Moléculas começam a se soltar quando eu esquento a mais de 100 graus Celsius, ó. As moléculas começam a se esquentar tanto, olha só, algumas como vibram muito. Quanto mais eu esquento, mais elas vibram, até ficar uma coisa caótica. Olha que loucura, pessoal. Tô aumentando a temperatura, ó, já tô em 500 graus. Ó. Então, ó, essa já fica uma cara de gás. Então, pessoal, quando você imaginar um sólido, você tem que imaginar algo assim, ó. Tudo meio juntinho, movimentando sim. Ai, professor, mas é o gelo. Como assim? O gelo não movimenta. Cara, não movimenta, como é que fala? A olho nu. Mas lá dentro, as molequinhas, elas estão se movimentando. Até porque o gelo não está a 0 Kelvin. O gelo está a uma temperatura que a sua geladeira consegue chegar, que é menos 5 graus, menos 10 graus, tá? Ela não fica mais que isso. Olha a diferença do líquido. Olha o sólido como ele não se espalha. E isso é a prova de que é um gelo. O gelo ele não se espalha no recipiente todo. Agora o líquido. O líquido já se espalha tudo, né? Tá. E o gás, como é que ele tá? Ó, o gás é assim. Ocupa o recipiente inteiro, tá? Então, sólido, líquido, gasoso. Sólido, líquido, gasoso. Olha isso para o oxigênio. Olha o sólido como é que fica no oxigênio, pessoal. Bem juntinho, né? Olha o líquido já se espalhando aí, ó. Vamos aumentar mais a temperatura desse líquido aí, ó. Beleza? E o gás? Ah, o gás perdido. Olha um outro elemento, o argônio, ó. Sólido, líquido, gasoso, tá? Então, beleza, pessoal? Esse é um experimento, né, que demonstra mais ou menos como é que é essa ideia aí, como é que a gente tem que imaginar. A gente tem que imaginar como se fossem umas bolinhas mesmo, tá? Imaginar alguma coisa daquele tipo mesmo. Bom, vamos lá agora te dizer essas mudanças de estado físico antes de acabar a aula. E a aula que vem a gente vai, sem perder aquele tempo que eu perdi hoje, a aula que vem a gente já vai entender algo bem legal. Na aula de hoje, pessoal, eu vou fazer um gráfico de mudança de estado físico aqui para a gente entender. Na verdade, por enquanto eu não vou fazer não, que a aula tá para acabar. Mas eu vou escrever o seguinte, ó. Sólido, líquido e o gás. Sólido, líquido e gasoso. A primeira coisa que eu vou escrever são as transformações. Como é que funciona, pessoal? Ixi, vou escrever um pouco mais embaixo. Sólido, líquido e gasoso. Então, vamos relembrar os nomes? Olha só, pessoal. Imagine que eu tenho um gelo. E aí eu coloco esse gelo no fogo. Esse gelo vai começar a derreter. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse. Como chama o processo pelo qual o gelo derrete? Tem um nome. O gelo derreter tem um nome. Agora há pouco a gente lembrou que condensar, vocês me lembraram aí, que condensar era passar do estado gasoso para o estado líquido.
Então eu vou fazer uma seta do gasoso para o líquido e vou escrever aqui, ó, condensação. É o nome do processo pelo qual qualquer elemento sai do gás e vai para o líquido. Como chama então alguém que está gelo e vira líquido? Como é que chama esse processo? Você lembra o nome dessa passagem? Quem lembra aí? Tem um gelo derretendo. Como é que chama? Não é condensação, né? Condensação. Como é que é? Bom, o nome, pessoal, que você tivesse que lembrar, chama fusão, tá? Então, quando alguém disser que um sólido se fundiu, ele sofreu fusão, significa que ele saiu do estado sólido e foi para o estado líquido, tá? Legal, né? Bom, e se o líquido ele foi para o estado gasoso? O que aconteceu com ele? Aconteceu o que a gente chama de vaporização. Vaporização. Então, aquelas moléculas de água começaram a se agitar tanto, de tal forma que uma hora elas se desgrudaram uma das outras e viraram gás. Esse chama vaporização, tá? Bom, tem mais um último processo, é quando sai do líquido e vira sólido. Quando você coloca uma garrafa de água no congelador, ela vira sólido. Como é que chama esse processo, né? Quando ela sai do líquido e vira sólido. Esse processo vai ser chamado de solidificação, tá? Então, solidificação, beleza? Solidificação. Pessoal, existe um último processo que a aula que vem eu vou mostrar para vocês. O último processo tem a ver, por exemplo, com o gelo seco, em que um sólido, ele pode sair do sólido e virar direto gás, sem passar pelo líquido. Vocês já ouviram falar desse processo? Em que algo sólido vira gás sem virar líquido antes? Existe, pessoal. Existe sim. Existe sim. O gelo seco é um exemplo disso. O gelo seco, você vê ele sólido e ele começa a virar fumacinha sem você fazer nada. Ele não vira líquido. Para esse processo tem um nome. Esse processo chama de sublimação. Ô, professor, Oi? tem aquele negócio que a gente coloca no guarda-roupa também, né? Eu esqueci o nome, tipo, pra dar cheiro na roupa. Pra dar cheiro na roupa? É, eu esqueci o nome do negócio. Eu não sei exatamente do que você tá falando. É desumidificador? O que é, será? Não, é tipo umas pedrinhas assim de... Eu não sei explicar, ela vai se dissolvendo assim com o tempo. Pô, você não tá falando de naftalina, não, velho? É, naftalina, é isso. Mas naftalina é pra dar cheiro, mano. É tipo pra tirar cheiro de banheiro, pra tirar cheiro das coisas, né? sim, isso. É verdade, aquilo lá eles vão sumindo com o tempo também, aquilo. Eu achei que era pra dar cheiro que você tinha falado. Legal. Não. Então aquilo, cara, também acontece, tá? E aí, e se fosse ao contrário? Alguém sai do gás e vira direto sólido? Bom, também existe esse cara. Esse cara vai chamar de ressublimação, tá? Ressublimação. Beleza? Então, pessoal, aula de hoje, eu perdi um pouquinho de tempo, né? Então, a gente vai ficar com essa ideia, então. O que é temperatura? Quais são as escalas que a gente tem, que é graus Celsius, Fahrenheit, que é usado nos Estados Unidos, e o Kelvin, que representa o zero absoluto. O zero absoluto é quando as moléculas estão paradas, tá? Então aquele zero Kelvin é chamado de zero absoluto, tá? Nada é menor que ele. E aí a gente aprendeu que toda e qualquer coisa pode estar em 3 estados, que a gente chama de sólido, líquido e gasoso.
Aqui as moléculas estão bem próximas e com pouca energia. Aqui as moléculas já estão um pouco mais à vontade, com maior energia. E aqui as moléculas estão tocando terror, com muita energia, se chocando aleatoriamente. Tá? Ao elevar ou diminuir a temperatura de algo, eu consigo mudar ela do sólido para o líquido para o gasoso, e os nomes dessas transformações estão aí na lousa, né? Fusão, vaporização, a volta é condensação e solidificação, e existem alguns fenômenos que fazem a sublimação e ressublimação. Por hora é só. Aula que vem eu já vou chegar muito mais esperto nessa matéria, tá? Venham bastante interessados, que o papo vai ficar bem mais legal do que aquela parte da física que a gente estava vendo, tá? O papo vai ficar bem mais interessante quando a gente fala de calor. Então, pessoal, por hora é só, tá? Até semana que vem aí.